Iniciando o nosso vídeo de estudo do ARCT11 e aqui já começa a primeira novidade. O RISA Arctium agora vai mudar de ticker, tá? Então ele vai ser o RZAT11, não mais ARCT11. Então informação de primeira mão aí para vocês. Iniciando aqui pelo relatório gerencial de setembro de 2022. Opa, peraí, relatório de setembro, a gente já está em janeiro de 2023. Essa é outra característica importante que você tem que saber do ARCT11, futuro RZAT11, ele tem relatórios trimestrais, então esse é um ponto importante. Eu particularmente preferiria que o fundo lançasse relatórios gerenciais todo mês, mas essa é a visão da gestão. Como esse é um fundo que não é para ter grandes mudanças de um mês para o outro, eles preferem fazer os relatórios gerenciais apenas a cada 3 meses e é um relatório bem curtinho. Aqui uma anotação que eu faço para vocês: classificação desse fundo híbrido, essa é a classificação Ambima desse fundo. Interessante que se você for lá no Clube FI, no Status Invest, você vai ver que esse fundo está classificado como logístico e industrial. De fato, o portfólio dele é mais logístico e industrial, mas a classificação oficial dele é híbrido. Eu acho que faz até mais sentido o híbrido, porque quando a gente compara aí dividend yield, quando a gente compara retorno total, esse fundo ele bate muito forte nos demais ativos, de fato, que são logísticos, que são industriais. A gente vai ver isso, fica calmo, mas eu tenho certeza que quando você vai fazer uma busca lá, você coloca o maior dividend yield, você vai ver esse aqui, o ARCT11 disparado. De repente, uma avaliação superficial pode te levar a erros. Ativos-alvo aqui, então, por que ele é híbrido? Olha só o que diz o regulamento do fundo: imóveis prontos ou em construção provenientes, mas não se limitando a segmento logístico, industrial, ok. Aí ele vem comercial, residencial, hospitalar ou educacional. Então a gente está vendo aqui que esse regulamento ele é bastante amplo, ele tem um mandato amplo para diferentes tipos de ativos reais, por isso que híbrido faz mais sentido. E aí a gente vem para o objetivo: investimento imobiliário busca assimetrias na tríplice relação risco, retorno, liquidez. Essa aqui é a relação tríplice de qualquer investimento, ok? Onde analisamos a qualidade creditícia do inquilino e a potencial valorização do imóvel em operações sale leaseback. Então, aquela operação em que o atual locatário era antigo proprietário, vendeu o imóvel e agora está como locatário desse ativo que veio para o portfólio do fundo. Build to suit, então aquele ativo que foi desenvolvido, sob medida para o atual locatário, ou buy to lease e desmobilização pura. Então, buy to lease também é aquela operação que ele compra um ativo já pensando aí em locação futura, ok? Não necessariamente para aquele antigo locatário, como se fosse o sale leaseback. Então, aqui a gente já vê o mandato desse fundo, tá? Ativos reais de modo geral, aí praticamente tudo dentro desse mandato, e o foco realmente em sale leaseback, build to suit e buy to lease, sempre visando aí desmobilização das empresas. A gente vai ver que o grosso realmente das operações aqui são essas operações sem leaseback. Gestão da RISA Asset, administração BTG Pactual. E aqui início das atividades, julho de 2017. Naquele momento a gestão era essa aqui, Yaguara Capital. E até ele tinha esse nome, Yaguara Capital High Yield. Então veja, um fundo de tijolo com o nome High Yield. Por isso que eu acho que faz sentido também a gente fazer essa classificação entre High Grade, Middle Risk e High Yield também nos fundos de tijolo. Se você não nos segue ainda lá no Instagram, tá perdendo o @vai pelos fundos, tem muita informação. Inclusive tem uma postagem muito legal lá de classificação de risco que eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí na sequência ele fala: o fundo foi transferido para a gestão da RISA só em dezembro de 2019. Falando em taxas, 1% administração e gestão e performance 20% do que exceder IPCA mais 5%. E aí vamos lá, continuando o relatório. Olha só o dividend yield dele, anualizado em 2022, 16,88%. Então, realmente um dividend yield muito elevado. Se a gente pegar, trouxe aqui alguns exemplos, outros ativos logísticos lá listados. Então vamos lá, BLMG, um ativo logístico que está com um deságio muito grande. Ele entrega 13,15%. GGRC também com deságio 11,09%. O HGLG, claro, esse aqui negociando com ágio, mas que entrega muito retorno, 10,16%. E aí o XPLG11 ainda também com deságio grande, 9%. Então a gente vê uma disparidade muito grande, por isso que
não faz tanto sentido esse cara aqui ser enquadrado como logístico puro, ok? A cota de mercado nesse momento do relatório era de R$ 100,18. No dia que eu estou gravando aqui, ela já está bem mais baixa, R$ 88,63. O último dividendo anunciado pelo fundo naquele momento, né, foi de 0,78. Porém, ele já veio aí com novos anúncios. 0,76 para novembro, 0,76 para dezembro e 0,39 agora em janeiro. Então esse é um ponto muito importante. A gente vai entender por que esses rendimentos eles foram caindo. Se a gente observar até lá atrás, tem rendimento muito mais alto, 1,40, 1,50, ok? Por que eles vieram caindo tanto? Essa é a dinâmica do ARCT11 e é isso que eu quero mostrar para vocês. Cap rate do fundo, olha que interessante, um cap rate de 9,12%. Aí, ok, um cap rate logístico normal, entre 8,5% e 9,5%, está aí dentro do padrão. Porém, esse ponto aqui é o mais relevante, IPCA+, tá? Então, além desse cap rate de 9,12%, ainda tem a aplicação do IPCA mensal. Então, a gente começa a entender, né? Por isso que esse rendimento vai ficando tão alto. Então, já tem um cap rate interessante, mais a aplicação do IPCA mensal. E na sequência a gente vai para a DRE, e como é um relatório trimestral, só traz o resultado do trimestre, né? Então a gente vê que o grosso, claro, vê aqui 11,5 milhões de reais de receita imobiliária, tem aqui as taxas todas, resultado do fundo foi de 10 milhões de reais, um rendimento distribuído no trimestre de 2,71. Logo depois eles falam da retrospectiva do terceiro trimestre de 2022, eles dizem, né, que esse foi o período mais calmo do fundo desde que a Risa passou a fazer a gestão. Eles dizem que nesses 90 dias não houve emissão de cotas, não houve liquidação de compra de novos ativos. Então, um período mais tranquilo. Nesse interim, a única notícia relevante que podemos repassar foi a da conclusão das obras de recuperação do sinistro do imóvel de Jataí, Goiás, locado a Granol em 19 de setembro. Sempre é bom lembrar que o sinistro foi pago 100% pelo seguro existente à época. Então, aí eles estão falando que teve um problema, né, nesse ativo que fica em Jataí, mas aí o seguro cobriu tudo e já está em operação. Quanto às tratativas de compra do imóvel a ser locado a uma empresa de proteína animal, ainda não chegamos a uma conclusão com o mesmo. Como não há pressa nesse momento de alta da Selic em se desfazer dos ativos CDI+, pela sua ótima performance, vamos mantendo conversa com este possível alvo, assim como também iniciamos agora, neste atual mês de outubro, conversas com 2 outros ativos prospectivos. Então, o que eles estão dizendo aqui pra gente? Eles têm um recurso em caixa, esse recurso aí já vem da emissão anterior, está muito confortável ser mantido em caixa, né? Claro, Selic é 13,75, CDI 13,65, faz muito sentido a gente manter esse recurso com cautela e realmente escolher uma operação muito boa, por isso que eles não têm pressa. Posicionamento do fundo, eles dizem aí que fechou o mês de setembro pelos mesmos 9 ativos e 7 locatários diferentes, a uma taxa contratual média levemente superior a IPCA mais 9,1%. Destes 9, 8 incorporam a tese do fundo SEI Elizabeth, como eu falei para vocês, e somente aí o ativo Corumbataí São Paulo é um build-to-suit, em que os valores referentes à compra do imóvel continuam a ser liberados conforme etapas pré-definidas da obra. Tal imóvel tem sua inauguração prevista e mantida para o primeiro trimestre de 2023. Então, possivelmente aí nesse trimestre a gente pode ter novidade nos relatórios gerenciais seguintes. Lembramos que, exceto o contrato com a Polydim, em todos os outros 8 há ainda cobrança referente a IPCA mensal sobre o valor de compra do imóvel, para que seja mantida a opção de recompra que os locatários detêm, porém somente quando o índice é positivo. Então aqui é muito importante que vocês entendam, é exatamente isso que é a dinâmica desse fundo. Então ele faz a alocação daqueles ativos, via de regra em sales e back, oferece o direito de recompra para aquele locatário. Okay? Então ele estava ali, ele já pertencia àquele imóvel, ele vendeu o imóvel para o fundo, ficou ali como locatário e ele tem um direito de recompra. Só que para ele manter esse direito de recompra, além do aluguel mensal, ele tem que pagar o IPCA mensal sobre o valor de compra. Então realmente isso dá um boost muito grande nesse valor de rendimento, por isso que esse fundo paga tão alto, ok? Vale destacar que não há qualquer aluguel em atraso ou em renegociação, e a diminuição dos dividendos se deve exclusivamente à diminuição recente do IPCA, que atinge diretamente o valor a receber pela manutenção das opções de recompra, uma vez que o cliente não é obrigado a pagá-lo quando este é negativo, e acumula um crédito que será descontado quando a inflação retornar positivo. E aqui
a gente tem outra questão muito importante de você entender. Por isso que os rendimentos caíram tanto, né? Por isso que ele sai lá de 1,40, 1,50, até acima disso em alguns momentos. E aí ele vem para 0,78, 0,76, 0,76. E aí ele vem com 0,39 agora em janeiro. Nossa, todo mundo se assusta, vê que isso foi muito baixo. São duas questões. Primeiro, a gente teve, além da correção, né, não sendo aplicada, já que a gente tinha um IPCA negativo, nos meses seguintes, que poderia ser já aplicado, né, o IPCA positivo ali de outubro, novembro, não aconteceu, já que o cara tinha um crédito. Então, aquele valor negativo que teve acumulado ali de julho, agosto e setembro, agora ele passa a ter esse crédito abatendo no IPCA positivo. E, além disso, agora em dezembro, veio também pagamento de taxa de performance. Lá no final, vou mostrar para vocês uma continha que muito provavelmente indica por que veio esse 0,39 de rendimento, ok? Então, tá aqui explicado para vocês os pontos cruciais desse fundo. Ademais, o fundo fechou o trimestre com um caixa de 888 mil, mais cerca de 48 milhões de reais em CRIs da segunda emissão dos ativos South Rock, também em Monte Carlo Joias. E agora, olhando para os ativos, alguns pontos que eu quero tratar com vocês, né? São aqui os 9 ativos, né? Tem um ativo em construção em Corumbataí. A gente vê que a localização desses imóveis, esse é o primeiro ponto, né, relevante aqui no ARCT11. A localização deles não é aquele aspecto logístico e super importante, impactante, né? A gente vê que tem ali Mirassol, interior de São Paulo, Corumbataí, interior de São Paulo, tudo aqui perto da minha região, inclusive. Tem também ativo em São Paulo, mas tem Jataí, Goiás, tem Goiânia, tem Frutal, Minas Gerais. Então a gente começa a perceber que são ativos que se identificam muito bem com esse locatário. Tanto é que na tese aqui de investimento, apenas uma é build-to-suit e todos os demais sem leaseback. Então realmente aquela questão do bom crédito do inquilino e da necessidade dele estar ali naquele imóvel. O que é interessante também é que tem aqui a opção de recompra, né? Só o primeiro imóvel aqui locado para Poligin não tem opção de recompra, então é só aquele cap rate, né, de 9, 10%. E aqui as opções de recompra em todos os demais. Outro ponto que chama muita atenção, né? A área construída desses ativos, boa parte deles aqui tem uma área total muito grande, então tem uma possibilidade de expansão muito relevante, né? De repente, se essa empresa não conseguir fazer recompra, o fundo acaba comprando um ativo aí com uma área construída muito abaixo da área total, né? E aqui, duas anotações importantes também, né? A participação relevante desses dois últimos contratos na receita. Claro, são posições aqui em termos de ABL muito grandes, né? Um de 78 mil, outro de 63 mil, frente a outros ativos muito menores, mas a gente vê que o Grupo Voar representa na receita 13% e a cervejaria Cidade Imperial 28,7%. Então tem essa concentraçãozinha em termos de participação na receita. Isso aqui eu fui pegar lá no informe trimestral, então informação que não está no relatório gerencial que eu trago exclusivo aqui para você. Então, em troca disso, eu peço, claro, seu like, peço seu comentário, compartilha também esse vídeo com quem possa se interessar. E para fechar a análise aqui dos ativos, a gente vê os prazos de locação, né? Todos muito longos. Tirando aqui a cervejaria Cidade Imperial, que é de 5 anos, os demais todos, prazo de locação total aí de 10 anos. E encerrando então o nosso estudo do ARCT11, a gente tem aqui dois CRIs, né? Como o próprio fundo já diz no curso do relatório gerencial, são 40 milhões de reais em caixa, e se a gente olhar aqui tem um total de 48 milhões de reais. Isso porque metade do CRI que está aqui na Monte Carlo Joias, né, que é de 15,5 milhões de reais, deve ser repassado para finalização da obra Monte Carlo. E aqui, dois pontos interessantes, tá? O CRI é da Monte Carlo Joias. A obra é da Monte Carlo Transportes, ou seja, Monte Carlo, uma rede de postos de combustíveis, tá? Sinceramente, não sei dizer se eles têm algum vínculo, se eles têm alguma relação. Me parece, na verdade, uma grande coincidência. Mas aqui a gente tem um CRI remunerando a CDI mais 5,2% e o outro CRI voltado aí para Starbucks, CDI mais 5,5%, né, de 32,6 milhões de reais. Então, dois CRIs que estão pagando muito bem, claro. Então, por isso que esse caixa está sendo tão bem remunerado, como eles próprios dizem. Inclusive, esse CRI da Starbucks também está presente lá no RISA-Kim. Então, uma operação que está presente em vários fundos
e de operação originária da própria Risa, ok? E aí as conclusões que a gente chega, né? É um fundo com uma tese muito agressiva e passa por um modelo que a Risa gosta, que é a compra de ativo com opção de recompra pelo antigo proprietário. Por que eles gostam disso? Porque eles fazem a mesma coisa lá no RZTR11, o fundo de terras deles. Então eles compram a terra, recebem o valor do arrendamento mensal e aquele atual locatário, arrendatário, ele tem ali a opção de recompra. Para fazer essa opção de recompra ser exercida, ele tem que pagar anualmente um valor, ok? Exatamente esse ponto do contrato é o grande diferencial, né? Eles têm um aluguel muito elevado, ele já vem com um cap rate acima de 9%, que é muito bom para a logística, e ainda se soma ao pagamento mensal de IPCA. E agora explicando para vocês por que a gente teve esse rendimento tão baixo, né? Agora em janeiro de 0,39 competência a dezembro, né? Provavelmente o que aconteceu? Foi o pagamento de taxa de performance. Então se a gente observar o informe de novembro de 2022, eles tinham ali um rendimento a distribuir de 2,82 milhões, ok? E uma taxa de performance acumulada de 1,49 milhão. Como o resultado de dezembro foi mais ou menos semelhante, considerando os reflexos deflacionários ainda incidindo, né, como eu falei para vocês, embora já tenhamos IPCA positivo em outubro, novembro e dezembro, a gente tem aquela cláusula que aquilo que foi negativo, ela volta agora como um crédito, né? Incidindo sobre tudo isso, a gente tem 1.331.000 reais a serem distribuídos e um total aí de 3,7 milhões de cotas. Se a gente fizer todas essas divisões, a gente vai ver que o resultado chega próximo de 0,36 cota. Por que veio um pouquinho a mais? Porque a performance acabou caindo, né? Como o próprio fundo veio com uma distribuição menor, né, no cômputo total dos 12 meses, dos 6 meses que paga a performance, ele veio ali também com um rendimento um pouquinho maior, porque a performance diminuiu, veio para o 0,39, ok? Muito provavelmente foi isso que aconteceu. A gente ainda não tem um relatório gerencial, né, desse último trimestre para explicar tudo isso. Deve sair no decorrer desse mês de janeiro ou em fevereiro. E aí a gente vai ter realmente noção completa de tudo que aconteceu. E mais uma vez frisando para vocês, esse fundo, a partir de 26 de janeiro, começa a ser negociado como RZAT11. Então desaparece aí o ticker ARCT11. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido muito claro. É um fundo mais complexo, por isso que ele levava realmente o high yield no nome, tá? Toda essa estrutura, toda essa forma de operação de crédito, porque no final do dia, pessoal, embora o fundo tenha os ativos, essa opção de recompra transforma tudo isso aqui numa operação de crédito de fato. Então, tudo isso transforma esse fundo uma pegada mais high yield. Não acho que a gente deve comparar com os demais logísticos, até porque o portfólio todo dele a gente viu fora de grandes capitais, muito mais focado para a pegada industrial e também naquilo que é logístico, depende muito da existência daquele locatário. Faz muito sentido para aquele locatário, para aquela operação, ok? E aí, depois de tudo isso, se você gostou, deixa o like, deixa o comentário, diz aqui se você acha o ARCT11 um fundo agressivo ou se não, se você discorda de mim, se você gosta desse fundo, se você tem ele em carteira. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.